Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Como é que está a família? Espero que esteja bem também. Estamos com Deus, estamos bem. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor tenha me dado. Sou grato a vocês pelo apoio, pelo incentivo que vocês têm me dado, pelo segmento que vocês têm compartilhado. Vocês que não têm compartilhado também, quer que não tenha alguém. Eu agradeço. Agradeço pelas algumas críticas e todas as críticas. Crítica é bom, eu gosto. Para não acomodar, né? Apesar que eu erro muito, mas não, para não ficar acomodado, achando que está tudo bem. As críticas é muito importante para mim. Adoro uma crítica. Vamos começar o vídeo assim, ó. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu socorro, pela tua força, Pai. Obrigado por ser Deus Santo, nos vestir nós pecadores. Eu coloco a minha vida, o meu ministério, a minha família, essa família abençoada das redes sociais também na tua presença, Pai. Agradeço por ser Deus Santo e nos vestir nós pecadores. Pai, perdoa minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento, ignorância, eu fiz que eu posso fazer. Desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um homem falho, eu sou pecador, estou aqui confiado na tua misericórdia. Não que eu mereça, Pai. Pai, fala conosco hoje, no livro do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 4. Também no livro no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, no capítulo 14. Seja para exaltação, para consolo, para educação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, mais uma vez eu estava desatento. O capítulo do profeta Jeremias hoje é o segmento que poderia ser copiar os dois ontem. Eu não vigiei, não prestei atenção. E fiz o 3 ontem e o 4 hoje. Eu tinha confundido o 4 com o 9, só que aqui é um 4. Diz assim, porque se deveras cumprir todas essas palavras entrarão pelas portas desta casa, o rei que se assentam no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles o servam. E o seu povo. Amém. Essa palavra não é para o profeta, falando para o profeta Jeremias, para os reis de Israel de Judá, serve para mim e para você. Se nós cumprir as palavras, seguir as palavras do Senhor, entrarão abastança, saúde, paz, não vai faltar nada no celeiro. Tudo vai se cumprir na nossa vida. Nossos bens serão valorizados, serão aumentados. Nosso celeiro não faltará nada. Mas diz assim, pelas portas desta casa que se assentam no lugar de Davi, sobre o seu trono, com carros montados a cavalos, eles, os servos do seu povo. Essa é uma bênção que Deus deixou para Jeremias, o povo de Israel, o povo de Judá. Uma promessa. Essa promessa, porque Jesus Cristo está reinando. Se nós cumprirmos a palavra, então o Rei da Glória entrará no nosso lar, com seu exército de anjos, com seus carros de fogo e com seu povo de guerra, e guardará o nosso lar e abençoará o nosso mantimento.
Essa é a mensagem do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 4. Vamos para o Evangelho que Jesus Cristo escreveu Mateus, no capítulo 14, do versículo 1 até o 12, fala assim: a morte de João Batista. Jesus falando as parábolas de que os discípulos ensinaram, através de parábolas dos discípulos, ao povo todo, né? Agora, ele tem a notícia que João Batista é morto. E Jesus Cristo agora chegou a hora de tomar posse do ministério. Ele fazer, dar continuação àquilo que João Batista veio. E João Batista veio preparar o caminho para Cristo. Agora, Herodes matou João Batista, prendeu João Batista e morreu. E o sacrificou. Agora chegou o tempo de Jesus continuar o ministério. O caminho já foi preparado por João Batista. Ele foi lançado na prisão e foi morto. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas se operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe disse: não te é lícito possuí-la. Mas Herodes, ele temia a João, porque sabia que ele era um varão, era um profeta de Deus. Ele ouvia o que João Batista falava e guardava. Mas ele foi repreendido porque ele casou com a mulher de seu irmão. João falou para ele que não era lícito. Mas agora a esposa dele, a mulher de Filipe, Herodias, ela resolve uma artimanha, prepara uma artimanha para poder se vingar, matar João Batista. Ele está no cárcere. Então a filha de Herodias dança no aniversário de Pilatos e Herodes, perdão, irmão, ele fala que daria a ela o que ela quisesse, até metade do rei. A mentira do diabo, né? Que o rei não era nem dele. Ele estava ali por um tempo. E ela, sem saber o que pedir, ela correu até a sua mãe e perguntou: o que eu peço? Ela falou: pede num prato a cabeça de João Batista. O diabo, ele não está satisfeito com tudo que ele arranca de você. Ele só fica satisfeito quando ele arranca até a tua vida. O diabo sabia que João Batista estava atrapalhando ele. Então ele usa Herodias para pedir a cabeça de João Batista numa dança, custou a vida de um profeta. O diabo usou essa artimanha para poder Herodias, a mulher de Herodes, pedir a cabeça de um homem de Deus numa bandeja. Ele foi degolado na prisão. Agora Jesus Cristo faz os milagres, sempre estava fazendo, mas agora Herodes ficou na dúvida, esse deve ser João Batista, que eu mandei degolar. Ele sabia que João Batista era profeta, sabia que fazia milagres também. Então veio aquela dúvida, Pilatos. Falou: isso é João Batista, não é? Ele não pensava que era Jesus. Eu mandei degolar e agora ele ressuscitou e faz milagre. O diabo, ele é assim, ele tem as astúcias dele. Ele preparou tudo para
tirar a vida de um profeta através da dança de uma jovem para satisfazer uma mulher, a prostituição, a prevaricação de uma mulher. Olha como o diabo trabalha. O diabo, meu irmão, a gente não pode brincar com ele, não é boquinha. Ele sabe. Ele conhece todas as coisas, tem poder na sua mão para fazer o mal. Fazer o bem não tem. Fazer o mal ele tem. Então, pelo aniversário de um rei, a dança de uma jovem, o diabo satisfez uma mulher na vida de prostituição. Tirou a vida de um servo do Senhor. Irmão, às vezes até falando, eu não dou conta de falar ao servo. Eu não tenho leitura, mas imagina na tua cabeça. João Batista preparando o caminho do Senhor, batizando, para que as vidas se convertam ao Senhor. Agora ele repreende um rei por causa do mal que ele fez, retomando a mulher do seu irmão, por causa da prostituição, né? Ela não satisfeita, ela procura de todo jeito matar o profeta, João Batista. Aí chega, o diabo vai preparando tudo para as artimanhas. Chega o aniversário de Herodes, todo mundo reunido ali, o palácio cheio. Aí chega na hora de homenagear a filha de Herodias, ou seja, a enteada de Herodes. Ela dança. E ela era bonita, agradou a ele. E ele oferece até metade do reino, coisa que não era dele. Esse é o diabo, faz assim. Você lembra quando ele tentou Jesus? Ele ofereceu até o reino, todas as coisas desse mundo para Jesus. O diabo tem essas astúcias. Né? Do versículo 22 até o... Perdão, irmão. Até o 21, capítulo 3 até o 21, a segunda multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saltando, viu uma grande multidão. E Jesus, saindo de uma grande multidão, e possuiu de íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já está avançada. Esperemos então para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão dar-lhes de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou, partindo o pão, e deu aos seus discípulos, e os discípulos a multidão. E comeram, e saciaram, e se levantaram dos pedaços que sobejaram, 12 cestos de pão. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus, sabendo da morte de João Batista, ele sai dali e vai pregar multidões. Agora chegou a hora do meu ministério, não tem mais João para fazer. Agora eu vou fazer. Jesus estava fazendo. Mas agora ele tem que trabalhar mais, 2 vezes. E ele vendo a multidão, ele teve misericórdia. Aí mostra o que, irmão? Essa multiplicação dos pães.
onde Deus fala com o profeta Elias. A farinha da panela não se acabará, e o óleo da botija não se acabará, e a farinha da panela também não faltará. Onde nos mostra que Deus leva uma multidão de pessoas, mais de 600 mil, sem contar homens e mulheres, sustentou 40 anos pelo deserto do Maná, mostrando o que para nós também? Que Jesus é o pão da vida. Jesus abençoou aquele pão, multiplicou, assim como Deus multiplicou o maná no deserto. Alimento, remédio, tudo para aquele povoado. Remédio não queria falar a palavra, queria não ficar doente. Então, Jesus, agora mostrando que Ele é o pão da vida. Que o que nos alimenta não é só a comida, a carne, o arroz, o feijão e o pão. O que nos alimenta é tudo aquilo que sai da boca de Deus. E da boca de Deus só sai bênção, vitória. Tome posse não das coisas que Deus te dá. Obedeça a palavra dele, cumpra os mandamentos dele. E nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Então Jesus multiplica aquele pão que os discípulos achou que era tão pouco, né? Uma multidão, quase 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que está na palavra. 5 pães e 2 peixes, alimenta aquela multidão e ainda sobeja, ainda sobra, que dá para encher 2 cestos. Deus é o Deus da multiplicação. E o que Deus faz, Ele deu ordem, deu para seu filho, deu autoridade para seu filho também fazer a mesma coisa. E Jesus, sendo filho e também sendo servo, ele obedeceu tudo que o Pai fez, mandou. E nós estamos aqui nessa terra. Temos a autoridade de Jesus, dada por Deus, expulsar demônios, curar enfermos, levar essa palavra a toda criatura. E a igreja, o povo do Senhor está acomodado. Se nós formos andarmos hoje de casa em casa, esses dias até o dia 17, nós vamos pegar algumas casas de crentes. Crentes que eu falo que são cristãos evangélicos, cristãos católicos, aqueles que seguem Jesus, que são cristãos, na frente de uma televisão, assistindo carnaval. E as almas estão perecendo. Versículo 22 até o 28, Jesus anda por cima do mar. Jesus mostrando a autoridade que Deus deu a ele. Ele ser homem, 100% homem, e 100% espírito. Ele manda o discípulo ir pegar o barco e ir adiante. Ele fica orando. Ele fica se preparando para continuar levando a mensagem do Pai. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos. Disseram, entrem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima da água. Jesus andando por cima da água, os discípulos tiveram medo, pensavam que era um fantasma. Jesus, para acalmá-lo, falou, tenha calma, não fantasma, sou eu. Agora Pedro, que era o mais afoito dele, falou, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo.
Jesus disse, venha. Ele levantou, desceu do barco e começou a afundar. Ele teve medo. Naquela hora, a fé de Pedro acabou, ele não confiou no Senhor. Ele pensou que desse ele confiando nas suas forças, que ele faria igual a Jesus. Ele não estava confiando em Jesus. Mas quando ele viu o vento, a água alvoroçada, ele pensou que ia morrer, ele começou a ir a fundo. A fé de Pedro foi embora. Quantas vezes, em meio à tempestade, a nossa fé se acaba e nós começamos a afundar nas dívidas, nas perseguições, nas coisas desse mundo. Jesus fala, porque não tivesse fé, porque tu não tivesse fé, começou a afundar. Porque ele olhou os problemas, ele olhou a água, olhou o vendaval, mas não olhou para Jesus. Muitas vezes, você, nos afundamos, porque nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar as dificuldades, as perseguições, as portas fechando. E através da nossa falta de fé, que muitas vezes as portas se fecham. Porque a nossa fé é pouca. Assim foi com Pedro, assim é com qualquer um de nós. Muitas vezes nós pedimos, cremos, oramos ao Senhor, pedimos, Ele nos dá. Mas a nossa falta de fé, a nossa falta de sabedoria para administrar, deixa que a nossa família, a nossa vida se afunda nesse mar, nesse globo, que é as coisas desse mundo, que sufoca a nossa fé, sufoca a nossa força. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, por Mateus, no capítulo 14. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, por exemplo, agradeço por mais um vídeo, por mais um dia, por mais uma semana que se peço ao Senhor, Pai, que abençoe o teu filho, para nos dar força, nos dar sabedoria, para me dar entendimento da tua palavra, para que juntos nós possamos buscar a orientação do Senhor, Pai, para nós seguirmos na tua pisada, Pai, e nos fortalecer cada dia mais através dela, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, abra a porta para quem necessita de porta, Pai, aberta, dá saúde àquele que não tem saúde, Pai, dá força àquele que está fraco, Pai. Repreende, Pai, todo o mal, todas as fúrias do adversário contra nós, as tempestades que tem vindo sobre a nossa vida, Pai. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus também. Irmão Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, também te ama, fica na paz de Jesus. Um abraço, irmão Jorge.